O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir as tradições dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai ou a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar o seu pai ou a sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis e fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos assentar. No primeiro dos textos, dos 3 da liturgia de hoje, encontramos um rei que cumpre também uma função sacerdotal. Em sendo soberano, é também o orante. Já que alerta a tragédia Ricardo III de Shakespeare, que o rei tende a ser confundido com o conceito ilusório de si mesmo, para não ser um iludido no próprio poder, naquilo que cintila. Salomão compreende-se como um orante. Reza ao Deus que é guardião da aliança e também do povo, o soberano acima de qualquer outra autoridade neste mundo. Este é o conselho que Davi dá a Salomão, o seu filho, às vésperas de sua morte, porque os reis também morrem. Lembra o Salmo 82, ó juízes, ó líderes, vós sois deuses, no entanto, como homens morrereis. Todos nós somos pó e cinza, repetindo um outro trecho desta referida peça de Shakespeare. Debaixo da coroa que circunda a têmpora de um rei, tem a morte, a sua corte. Davi, às vésperas de sua morte, recomenda a Salomão: sê corajoso, porta-te como homem e guarda o que ordena o Senhor teu Deus, para que sejas exitoso em teus projetos. O rei de Israel, então, assim como qualquer líder deste mundo, é antes de tudo o guardião de uma lei que lhe precede, a lei de Deus. Em sendo um primeiro, um príncipe, uma rainha, o rei e a soberana devem entender-se como servos, como guardiães da palavra de Deus. Guarda. Aqui, este trecho do livro dos Reis está ecoando o que se encontra no livro do Deuteronômio, no capítulo 4, no capítulo 6. Guarda os mandamentos, os preceitos que o Senhor Deus te prescreve. Reconhece, ó Israel, grava-o em teu coração. Não há outro Deus como o nosso Deus. Isto está sendo ecoado na primeira leitura que acabamos de escutar, porque toda a Bíblia é um grande midrash. A Bíblia é escrita num midrash, o que hoje nós chamamos de hermenêutica. Quer dizer, os textos estão em profunda comunicação, numa sutura, não podem ser entendidos de maneira isolada e vão ecoando uns aos outros. Então, o Pentateuco é o grande núcleo,
onde se destacam termos que vão ecoando ao longo de todo o Antigo Testamento. Por quê? Porque na Bíblia nós estamos tratando de coisas que são antigas e são tão novas. Nela está um ímpeto de conservação da palavra de Deus que permanece, que é imutável, mas que vai tendo que ser atualizada. Eis uma palavra muito própria do nosso contexto atual das tecnologias, não é? Atualizada, ou seja, é preciso torná-la atual. É uma única palavra. No entanto, nós vamos tomando consciência pouco a pouco das suas virtualidades. É interessante, né? Aquilo que o Steve Jobs, o Mark Zuckerberg assumiram na linguagem da tecnologia são conceitos bíblicos e latinos. Esse conceito de atualidade, atualizar um aplicativo, significa fazê-lo atual. E o virtual é o contrário do atual. Por quê? Porque o virtual significa alguma coisa que ainda não está presente. Assim como quando a gente compra um smartphone novo, ele está cheio de virtualidades, virtus, de forças, de potencialidades. E é só quando a gente vai fuçando e vai mexendo que a gente atualiza aquilo que está virtualmente presente no smartphone. Então, o rei deve atualizar toda a virtude da palavra de Deus. Tudo aquilo que está escondido como segredo na palavra de Deus, que foi pronunciada por ele, sobretudo os 10 mandamentos, vai sendo tornado atual na vida e na prática do rei. É preciso guardar. O rei é um guardião. Vamos entender à luz do Evangelho que não é um guardião simplesmente do passado, porque aquilo que ele conserva deve torná-lo também atual. E aí nós nos recordamos daquele trecho de uma das homilias de São Bernardo de Clairvaux, que a irmã Miriam transforma em música. Guarda a palavra, guarda no coração, que ela entre na sua alma, que ela encharque, que ela penetre os seus sentimentos. Busca noite e dia a luz do amor de Deus, porque se guardares a palavra, ela te guardará. Então, quando nós guardamos a palavra e a conservamos, ela nos faz ser atual. Guardando a palavra, ela nos guarda. Quer dizer, dentro do nosso íntimo, de nossa vida, este é o imperativo que Davi dá a Salomão, mas que cumpre-se também na vida de cada um de nós. Se nós não formos guardados pela palavra de Deus, a palavra que nos protege, a palavra que arma em nós valas para que a gente não seja invadido por qualquer coisa, a gente vai ser invadido, a gente vai ser perseguido, a gente vai ser ultrajado por outras palavras. Então diria, num tempo onde na internet há muito falatório, onde todo mundo tem o que dizer, e quando a gente tem sempre o que dizer, que significa que estamos mais próximos dos idiotas do que da sabedoria. É preciso não ser ensurdecido por qualquer palavra, não ser invadido por qualquer palavra. Talvez seja esta a sina do nosso tempo, de tantas ansiedades, o excesso de falsas palavras, de falatório e de mentiras, e pouco tempo para ser guardado, para escutar e para ser restaurado pela única palavra que importa, a palavra de Deus. No versículo 23 desta primeira leitura, assim assevera o agiógrafo: o Senhor, Deus de Israel, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual a ti, nem no mais alto dos céus, nem aqui na terra, pois tu és fiel à tua misericórdia, à tua misericordiosa aliança com teus servos, que andam na tua presença de todo o coração. Como refletíamos ontem, e cabe também hoje, porque está sendo retomado neste Midrash, Deus, em sendo o santo dos santos, o Kadosh no hebraico, o separado, é da ordem do outramento. Explico este conceito. Quer dizer, Deus não pode ser comparado com nada daquilo que existe neste mundo. Ele, embora esteja presente em todas as coisas, ele não se confunde com nada daquilo que a gente possa contemplar.
ele é sempre o totalmente outro. Hoje a gente tem uma dificuldade de ver o outro, de enxergar o outro, porque é tudo muito massificado, é tudo muito tribal, é tudo muito comum, é tudo rotineiro. A gente se confunde, nós somos uma massa, um rebanho, poderíamos dizer. Embora querendo acusar esta ou aquela linha política, alguns chamam aos outros de gado, mas eu diria que há muito de gado nessa loucura ambidestra no Brasil, tanto de um lado quanto de outro. Então nós somos uma massa, nós somos um rebanho caminhando para a morte e sendo enganado pelos berrantes da esquerda e da direita. Mas Deus não é assim. Ele é o totalmente outro, não se deixa confundir, não se deixa deter, e a lei do Senhor Deus também nos convida a percebermos os outros. Por isso a insistência no cuidado da viúva, do órfão, na consideração daquele que mais precisa. Reconhecer aquele que é o totalmente outro, Deus, e reconhecer os outros, nisso consiste a lei e os profetas. Porque ter consciência do totalmente outro é amá-lo sobre todas as coisas. Porque não obstante nesse mundo haja riquezas, prazeres e contentamentos, nada poderá nos realizar como Deus. E reconhecer os outros para além dos nossos caprichos vai nos ajudar a perceber que pessoas não são mercadoria e que não são compráveis, que não estão ao alcance dos nossos desmandos, não é? De que uma coisa é um smartphone que é descartável, mas as pessoas não são assim. Então podemos ler num sentido muito atual, muito perene, aquela que é a convocação das Sagradas Escrituras. E Salomão, realizando o desejo do seu pai, Davi, que queria construir uma casa para o Senhor, mas foi impedido, porque Deus deixa claro para Davi que ele é da ordem do outramento, quer dizer, ele não podia estar circunscrito no templo, porque há uma exigência fundamental no Antigo Testamento. Deus é o essencialmente invisível, ele não está preso num espaço, mas ele caminha numa tenda que vai junto com o povo, aonde quer que o povo vá, e visita de tenda em tenda. Quer dizer, Deus faz questão de deixar claro que ele não é previsível, que ele não é domesticável, ele não pode ser contido. E aí Salomão agora reza com esta consciência, que o Senhor Deus, versículo 27, não pode morar em nenhuma casa sobre a terra, não pode ser contido. No entanto, ele escolhe um lugar, daí o templo de Salomão, para manifestar a sua presença. O templo, ajuda Salomão a perceber nesta primeira leitura, é semelhante ao céu, que é morada de Deus, mas Deus ultrapassa o céu. Então não há lugar, não há espaço, não há lei, não há preceito, não há rito que possa estreitar Deus. Então o rito, o preceito, o templo devem revelar Deus, mas tem que tomar cuidado para não escondê-lo. E vamos ver há pouco no Evangelho o que isso significa. Mas antes, passemos pelo Salmo, a beleza poética deste Salmo 83, que é uma grande poesia sobre a casa de Deus. Neste Salmo que acabamos de escutar, se diz que a casa de Deus, que o templo, é um lugar onde deságua o anseio, o cuidado e a felicidade. O anseio, porque no Salmo 83, versículo 3, se diz: a minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios de Deus. Ansiar, perder o respiro, ter borboleta no estômago é coisa de quem está apaixonado. Então o salmista está dizendo que a relação que ele tem com o templo é aquela de quem está apaixonado. É próprio de quem ama ansiar pelo outro, né? O amor é uma ânsia contínua, onde a gente quase que deseja se confundir com o outro, né? Por isso é tão bom estar presente diante de quem a gente ama. A voz de quem nós amamos nos causa arrepio. O grande desejo, quando nós estamos amando alguém, é que a gente esteja profundamente unido a essa pessoa. Tanto que a máxima expressão do amor, ou pelo menos assim deveria ser,
Ou será assim pelo menos nas primeiras 2 horas do casamento, depois é só confusão? É estar dentro do outro, junto do outro. É por isso que se dorme na mesma cama, né? Até descobrir que o outro ronca e ir para quartos separados. Então, o amor é este desejo de estar totalmente dentro do outro. Este é o encanto e também a ilusão de um casamento, né? A gente se confunde nos sentimentos, nos afetos, na presença, quer estar junto do outro. Então o salmista diz: a minha alma desfalece, anseia pelos átrios do Senhor, não é? Porque no templo eu me encontro, eu me realizo, o templo me faz respirar, não é? Esta é a prerrogativa do amor, rouba o respiro e nos faz também respirar. O templo é lugar do cuidado, e a imagem é muito bela, não é? Porque se diz que mesmo o pardal encontra abrigo na casa do Senhor. A linguagem do salmista é belíssima. O templo, em sendo o lugar onde Deus habita no seu poder, é também o lugar onde até uma pequena andorinha e o pardal não se constrangem de encontrar cuidado, entende? É o lugar onde mora Deus, nós em nossas angústias, em nossas preces, e é também lugar onde a andorinha e o pardal se aninham. É lugar do cuidado de Deus que nos ama singular e pessoalmente, e também é lugar da felicidade. Um só dia em vosso templo, diz o salmista, vale mais do que milhares fora dele. Olha que coisa interessante, não é? Como é próprio do amor, quando estamos diante de alguém que a gente ama, se transgride as leis do tempo. Quer dizer, várias horas parece que são um segundo, assim como também quando a gente está diante de gente chata, 15 segundos são uma eternidade. Vamos ao Evangelho. Estamos meditando o Evangelho de Marcos e agora estamos no meio desta referida narrativa, num momento de grande tensão, onde os fariseus e os mestres da lei descem de Jerusalém para fazer aquilo que toda pessoa mal resolvida adora fazer, encher o saco de Jesus. E toda pessoa mal resolvida presta atenção no detalhe. Você quer ter uma comprovação de alguém que é mal resolvido, de alguém que não dá conta de si, é uma pessoa que vai ficar o tempo todo enchendo o saco, o tempo todo preso no detalhe. O Talmud fala que o diabo mora no detalhe. E aí eles prestam atenção em Jesus e nos discípulos e falam assim, seus discípulos não lavam a mão direito. Então não estão cumprindo devidamente a lei. Quer dizer, é próprio de pessoas mal resolvidas esta asepsia. Não estou querendo dizer que a gente tem que viver de porcaria. Estou querendo dizer que é um sintoma de quem gosta de encher o saco dos outros, prestar atenção no detalhe. No detalhe, não como cuidado e como eleição, mas no detalhe para pegar a pessoa na curva, como diz Jesus, né? Tem gente que filtra a mosca e deixa passar o camelo, né? Até a gente recebeu uma mensagem por WhatsApp, ou bate na porta a polícia, a gente vai descobrir que a pessoa não era assim tão santa como parecia. Estamos então num momento tenso, os fariseus se reúnem em torno de Jesus, vão encher o saco dele e dos seus discípulos, e o próprio evangelista Marcos perde a paciência. Até fiz questão de enfatizar isso do ponto de vista da oratória, porque ele diz, com efeito, os fariseus têm um jeito certo de lavar os copos, os pratos. Eles, quando chegam das praças, fazem isso, fazem aquilo, até para dizer realmente que é gente que enche o saco. E aí nos chama a atenção, porque parece nesse momento do Evangelho haver um paradoxo. Porque a lei não é uma coisa boa, santa, justa, como lembra o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. O Pentateuco não está cheio de preceitos que devem concretizar e resguardar os 10 mandamentos. Como é que Jesus agora se atreve a transgredir a lei? Jesus demonstra pouco respeito aos tabus rituais, não é? O que é que está acontecendo? Porque parece que está havendo um paradoxo entre o Antigo e entre o Novo Testamento. E aqui vamos esclarecer. Em primeiro, como disse, temos que ter uma clareza. A tradição, se ela é verdadeira, paredoken no grego, paradidonai, tradere do latim, ela tem que ser, como lembra Mahler, ela
ela não pode ser, como lembra Mahler, uma custódia das cinzas. A tradição, para ser verdadeira, paredoken, paradidonai, tradere, ela tem que ser uma garantia do futuro, lembra Mahler, e não uma custódia das cinzas. Se está cheio de mofo, de asepsia, de detalhe, nós não estamos falando de tradição verdadeira e de vida, nós estamos falando de morte, de aprisionamento. Então Jesus está atravessando os tabus rituais para dizer que a lei, os ritos, não podem ser um espetáculo vazio, não podem ser uma cortesia, tem que ser algo mais profundo, e só são verdadeiros se solicitam algo de sincero e de genuíno dentro de nós. Então a lei e o rito, isso serve para o tempo de Jesus e também para os nossos, porque sempre em período de crise, porque as pessoas ficam inseguras, ninguém gosta de ficar inseguro, aumentam os fariseus, né? Aí enche de gente, de movimento, de uma histeria ideológica, de asepsia. Aí eu estou falando de gente que acha que se identifica com as virtudes, tentando salvar as toras de árvores da Amazônia, que diz que é defensor deste ou daquele princípio, mas que está cheio de hipocrisias, gente que acha que é melhor do que os outros por ser vegano. Eu também sou vegano, vegano não praticante. Para além das ironias, o que eu estou querendo dizer é que quando a gente fica preso no detalhe, preso na mosca, o que nós temos é um espetáculo. E lá onde faltar interioridade, conteúdo, haverá espetáculo. As redes sociais estão cheias de espetáculo. Quando falta vínculo na família, o Instagram tem que estar cheio de post, porque quanto menor o vínculo, maior o circo. Quem sabe a gente convence as pessoas daquilo que a gente não é. E quanto menos genuinidade, mais cortesia e mais conchavo, não é? Quanto menos nobreza no gabinete, mais tem que ter propina. Então Jesus está alertando para isso. Então ele está demonstrando pouco respeito aos tabus, está atravessando a lei e o sábado para consagrá-los, levá-los ao pleno cumprimento. Porque a tradição não é uma custódia de mofo e de cinzas, mas é uma garantia do quê? Da atualidade. Sejamos provocados por este evangelho, meus irmãos e minhas irmãs. Que nossos medos, nossas hipocrisias, nossas histerias ideológicas não anulem, não esvaziem, não criem ranço. O nosso compromisso é com a palavra de Deus, que é antiga, mas que consegue ser sempre genuína, criativa, encantadora e nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A Deus nossas sinceras preces.